Questão número 1. De acordo com a imagem ilustrada a seguir, podemos afirmar que trata-se de uma via. Alternativa A, de sentido único de direção. Alternativa B, de sentido duplo de direção. Alternativa C, que é permitida a ultrapassagem em ambos os sentidos da via. Alternativa D, que é proibida a ultrapassagem em ambos os sentidos da via. Qual a resposta correta para a questão número 1? Analise a imagem para responder corretamente a questão. De acordo com a imagem ilustrada a seguir, podemos afirmar que trata-se de uma via. Resposta correta da questão número 1. Alternativa B. Trata-se de uma via de sentido duplo de direção. A imagem ilustrada apresenta uma via de sentido duplo de direção. Uma pista simples de sentido duplo de direção. Perceba pelas linhas divisórias de pista, linhas de cor amarela sinalizam vias de sentido duplo de direção. Portanto, não é sentido único de direção, resposta errada, que é permitida a ultrapassagem em ambos os sentidos da via, errada a resposta, que é proibida a ultrapassagem em ambos os sentidos da via, resposta errada também. Perceba que nesse sentido da via, nós temos a linha mais próxima, linha tracejada ou seccionada. Nesse sentido da via, a ultrapassagem é permitida. No entanto, no sentido contrário dessa via, a linha mais próxima é do tipo contínua. Então, nesse sentido contrário de trânsito, a ultrapassagem é proibida. Sendo assim, a alternativa C erra ao dizer que a ultrapassagem é permitida em ambos os sentidos da via. E a alternativa D também erra, dizendo que a ultrapassagem é proibida em ambos os sentidos desta via. Respostas erradas para a questão. Portanto, resposta correta da questão número 1, alternativa B, é uma via de sentido duplo de direção, pista simples, dividida por linhas amarelas, e nesse sentido de direção, linha tracejada ou seccionada, que permite a ultrapassagem. E no sentido contrário do trânsito, linha contínua, que proíbe a ultrapassagem nesse sentido de trânsito. Questão 2. Os pedestres caminhando por uma via rural sem acostamento deverão. Alternativa A, caminhar lado a lado. Alternativa B, caminhar pelos bordos da via, no mesmo sentido dos veículos automotores e em fila única. Alternativa C, caminhar pelos bordos da via, em sentido contrário ao dos veículos automotores e em fila única. Alternativa D, são proibidos de caminhar em vias sem acostamento. Qual a resposta da questão número 2? Os pedestres, caminhando por uma via rural sem acostamento, deverão. Resposta correta, alternativa C. Numa via rural sem acostamento, os pedestres deverão caminhar pelos bordos da via e em sentido contrário ao dos veículos automotores e em fila única, um atrás do outro. Resposta correta da questão número 2. Questão 3. Para dirigir um veículo automotor com lotação de até 8 lugares,
excluído o do motorista, e PBT, peso bruto total de até 3.500 kg, o condutor deverá estar habilitado na categoria Alternativa A, categoria B. Alternativa B, categoria A. Alternativa C, categoria D. Alternativa D, categoria C. Qual a resposta correta para a questão número 3? Para dirigir um veículo automotor com lotação de até 8 lugares, excluído do motorista, e PBT, peso bruto total de até 3.500 kg. O condutor deverá estar habilitado na categoria. Resposta correta da questão número 3, alternativa A. O condutor deverá estar habilitado na categoria B. Categoria B é a categoria para veículos automotores com lotação de até 8 lugares, excluído o do motorista, e com peso bruto total de até 3.500 kg. Categoria B, portanto. A categoria A é para veículos automotores de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral, como, por exemplo, motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos. Esses veículos exigem categoria A. A categoria D é para veículos de passageiros que ultrapassem 8 lugares, ou seja, veículos de passageiros com capacidade maior que 8 lugares, excluído o do motorista. Categoria para ônibus, micro-ônibus, van, esses tipos de veículos automotores com lotação superior a 8 lugares, excluído do motorista. E a categoria C é para veículos automotores destinados ao transporte de carga que tenham mais de 3.500 kg de peso bruto total. Veículos que ultrapassam 3.500 kg de peso bruto total, exige-se do motorista a habilitação na categoria C. Questão 4. Ao colocar pessoas na sinalização de acidentes de trânsito, elas devem: alternativa A, agitar um pano branco transparente para alertar os motoristas. Alternativa B, estar vestidas com roupas coloridas preferencialmente. Alternativa C, ficar no meio da pista acenando para os motoristas. Alternativa D, permanecer de pé em terreno localizado logo após uma curva da estrada. Qual a resposta correta para a questão número 4? Ao colocar pessoas na sinalização de acidentes de trânsito, elas devem. Resposta correta da questão 4, alternativa B. Essas pessoas devem estar vestidas com roupas coloridas preferencialmente. Questão 5. Um condutor com idade inferior a 50 anos renovará seu exame de aptidão física e mental a cada. Alternativa a cada 5 anos. Alternativa B, a cada 3 anos. Alternativa C, a cada 10 anos. E alternativa D, a cada 2 anos. Qual a resposta para a questão número 5? Um condutor com idade inferior a 50 anos renovará seu exame de aptidão física e mental a cada. Resposta correta, alternativa C. Um condutor com idade inferior a 50 anos renovará
seu exame de aptidão física e mental a cada 10 anos. 10 anos, condutores com idade inferior a 50 anos. Condutores com idade de 50 anos até 69 anos renovarão seus exames a cada 5 anos. E condutores com idade de 70 anos ou mais renovarão o seu exame a cada 3 anos ou ainda conforme laudo médico. Portanto, esses são os prazos para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, ou seja, renovação do exame de aptidão física e mental da Carteira Nacional de Habilitação. Questão 6. Podemos dizer que a hemorragia externa ocorre quando o indivíduo está perdendo sangue devido. Alternativa A, há um aumento de pressão arterial. Alternativa B, há uma fratura interna. Alternativa C, há uma convulsão. Alternativa D, há um rompimento de veia ou artéria. Qual a resposta para a questão 6? Podemos dizer que a hemorragia externa ocorre quando o indivíduo está perdendo sangue devido. Resposta correta da questão 6, alternativa D. Está perdendo sangue devido a um rompimento de veia ou artéria. Questão 7. Assinale a alternativa que define as placas ilustradas a seguir, respectivamente. Ou seja, na ordem apresentada. Primeira placa, segunda e terceira placa de sinalização. Qual a resposta para a questão número 7, respectivamente? Alternativa A, ciclovia, passagem de nível e cruzamento em X. Alternativa B, passagem de nível sem barreira, passagem de nível com barreira e cruz de Santo André. Alternativa C, cruzamento em X, passagem de nível com barreira e via lateral. Alternativa D, passagem de nível com barreira, passagem de nível sem barreira e cruz de Santo André. Qual a resposta correta para a questão número 7? Muita atenção, interprete direitinho as placas apresentadas para responder corretamente a questão. Assinale a alternativa que define as placas ilustradas a seguir, respectivamente. Resposta correta da questão 7, alternativa B. Primeira placa apresentada é uma passagem de nível sem barreira. Passagem de nível é o encontro entre a via do carro e a ferrovia. E a primeira placa adverte ao condutor a existência de uma passagem de nível sem barreira. O condutor, ao visualizar a placa, ele deve reduzir a velocidade e parar antes do cruzamento com a linha férrea. Vai parar, olhar e escutar a proximidade da locomotiva. Primeira placa, então, passagem de nível sem barreira. A segunda placa adverte ao condutor sobre uma passagem de nível com barreira. Cruzamento com a linha do trem, no caso agora com barreira, com cancela. E terceira placa adverte ao condutor sobre o cruzamento com a linha férrea, chamada Cruz de Santo André, a terceira placa. Todas as três placas advertem ao condutor sobre a existência de um cruzamento rodoferroviário, ou seja, uma passagem de nível
Nas provas teóricas do Detran, muita atenção, pode aparecer na resposta passagem de nível, cruzamento rodoferroviário. É muito comum nas provas aparecerem respostas sobre o encontro da linha férrea com a via do veículo. Portanto, 3 placas que advertem ao condutor sobre cruzamento rodoferroviário, ou também chamado passagem de nível. Questão 8. Os componentes do sistema de alimentação são: alternativa A, carburador e injeção eletrônica; alternativa B, vela e bobina; alternativa C, bateria e velas; alternativa D, alternador e bobina. Qual a resposta correta para a questão 8? Os componentes do sistema de alimentação são: resposta da questão 8, alternativa A. São componentes do sistema de alimentação o carburador e a injeção eletrônica. E os demais itens são componentes do sistema elétrico. Questão 9. Ao condutor que tenha permissão para dirigir na categoria B, será conferida a Carteira Nacional de Habilitação após 1 ano. Bastante atenção na questão 9, questão muito importante, questão que se repete muito nas provas teóricas do Detran e é um assunto referente também à sua permissão para dirigir. Você sabe, você está tirando uma permissão para dirigir e ela terá validade de apenas 1 ano. Passado esse primeiro ano, você vai solicitar ao Detran a sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva. E ela só será conferida a você, ou seja, você só terá direito a essa Carteira Nacional de Habilitação, desde que não tenha cometido qual ou quais infrações. Vamos às alternativas. Alternativa A. Desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. Alternativa B. Desde que não tenha cometido nenhuma infração. Alternativa C. Desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima. Alternativa D. Desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza gravíssima. Qual a resposta correta para a questão 9? Ao condutor que tenha a permissão para dirigir na categoria B, mas poderia ser na categoria A ou na categoria A e B, isso não muda o comando da pergunta, será conferida a esse condutor a Carteira Nacional de Habilitação após 1 ano. Desde que... Qual sua resposta para a questão 9? Resposta correta da questão: alternativa A. O condutor só terá direito à carteira definitiva desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. O condutor que está habilitado na permissão não pode cometer nenhuma infração de natureza grave ou de natureza gravíssima. E também não pode ser reincidente. O que quer dizer a palavra reincidente? Cometer mais de uma infração, nesse caso agora de natureza média. Uma infração de natureza média não tem problema na permissão. O problema é cometer mais de uma infração de natureza média. Isso pode cancelar também o documento de habilitação. Questão 10. Quanto à sinalização, considere. Então, vamos considerar os 3 itens para responder o comando da pergunta. É correto o que se afirma
em. Item 1. As ordens do agente de trânsito, elas têm prevalência sobre as normas de circulação e outros sinais. Item 2. As indicações do semáforo têm prevalência sobre os demais sinais. E item 3. As normas de trânsito têm prevalência sobre as indicações dos sinais. É correto o que se afirma em. Na sua opinião, quais estão corretas? Item 1, 2 e 3, apenas o item 1, item 1 e 2. Qual a resposta para a questão número 10, na sua opinião? O item 1 está correto. As ordens do agente de trânsito, do policial de trânsito, têm prevalência sobre as normas de circulação e outros sinais de trânsito. Correto o item 1. As ordens do agente de trânsito têm prevalência sobre as normas de circulação, sobre todos os sinais de trânsito, ou seja, sempre que houver um agente de trânsito controlando o trânsito, a ordem dele é superior a todos os demais sinais de trânsito e também às regras, às normas de circulação e de conduta. A sinalização por ordens do agente de trânsito, ela prevalece. O item 2 também está correto. As indicações do semáforo só perdem para os gestos do agente de trânsito. Então, elas têm prevalência sobre os demais sinais. Item 2, correto. O item 3 está errado. As normas de trânsito não têm prevalência sobre as indicações dos sinais. Portanto, estão corretas na questão número 10, o item 1 e 2. Gabarito da questão, alternativa B. Questão 11. Transitar pela contramão de direção em vias de mão dupla. Alternativa A, sempre proibida. Alternativa B, possível quando for virar à esquerda. Alternativa C, permitida sempre. Alternativa D, possível quando for ultrapassar outro veículo e somente devidamente sinalizando e com segurança. Qual a resposta correta para a questão 11? Transitar pela contramão de direção em vias de mão dupla. Resposta correta da questão 11, alternativa D. Transitar pela contramão de direção em vias de mão dupla é possível quando você for ultrapassar outro veículo e somente devidamente sinalizando e com segurança. Resposta correta da questão 11. E além de tudo, você só deve ultrapassar em vias de mão dupla quando a sinalização permitir. No primeiro exemplo, nós temos uma via de mão dupla, sentido duplo de direção, e a linha divisória dessa via é uma linha dupla contínua. Nesse trecho dessa via, a ultrapassagem é proibida em ambos os sentidos dessa via. No segundo exemplo, via de mão dupla, sentido duplo de direção, linha agora tracejada seccionada, uma linha simples, tracejada seccionada. Esse tipo de sinalização permite a ultrapassagem em ambos os sentidos dessa via. E por fim, mais uma via de mão dupla, sentido duplo de direção. E no caso agora nós temos uma linha dupla, tracejada e contínua. O que sinaliza para o condutor agora esse tipo de linha divisória de pista? Essa linha contínua mais próxima sinaliza que nesse sentido de circulação a ultrapassagem é proibida. E essa linha seccionada mais próxima sinaliza que nesse sentido de circulação a ultrapassagem é permitida. Portanto, ao efetuar uma ultrapassagem,
o condutor deve verificar se a sinalização permite ou proíbe a ultrapassagem. Questão 12. Cristina conduzia em alta velocidade seu veículo em uma rodovia, quando, de repente, começou uma forte chuva. Sem que ela percebesse, seu veículo sofreu o fenômeno da aquaplanagem, que ocorre pela combinação dos seguintes fatores. Qual é a combinação dos fatores que causam uma aquaplanagem? Alternativa A: alta velocidade, excesso de água na pista e pneus em mau estado. Alternativa B: alta velocidade, falta de destreza do condutor e suspensão do veículo em mau estado. Alternativa C: alta velocidade e falta de atenção. Alternativa D: falta de perícia do condutor para dirigir em dias de chuva. Qual a resposta correta da questão número 12? Cristina conduzia em alta velocidade seu veículo em uma rodovia, quando de repente começou uma forte chuva. Sem que ela percebesse, seu veículo sofreu o fenômeno da aquaplanagem, que ocorre pela combinação dos seguintes fatores. Resposta correta da questão 12, alternativa A: alta velocidade, excesso de água na pista e pneus em mau estado de conservação. Pneus ruins, pneus carecas. Questão 13. São algumas das características das vias coletoras. Alternativa A: com acessos especiais, trânsito livre, sem interseções e sem acesso aos lotes lindeiros. Alternativa B: que se destinam apenas ao acesso às áreas restritas de uma cidade. Alternativa C: destinadas a coletar, interceptar e distribuir o trânsito dentro das regiões da cidade. Alternativa C: caracterizada por interseções em nível, geralmente controladas por semáforo. Qual a resposta da questão 13? São algumas das características das vias coletoras. Resposta correta da questão 13, alternativa C. Vias coletoras são destinadas a coletar, interceptar e distribuir o trânsito dentro das regiões da cidade. Questão 14. Qual placa abaixo não permite a parada de veículos? Muita atenção a essa questão. Qual placa abaixo não permite a parada de veículos? Na sua opinião, qual a resposta correta para a questão 14? Alternativa A, B, C ou alternativa D? Qual a resposta? Resposta correta da questão 14, alternativa C. A placa da alternativa C é uma placa que proíbe a parada e também o estacionamento. Alternativa C, portanto, a resposta correta da questão 14. Placa que não permite a parada de veículos. Eu fiz essa mesma pergunta numa enquete aqui do canal. E olha como que o pessoal errou essa questão. 62% das pessoas que responderam essa questão, 491 votos até o momento, 62% das pessoas que responderam marcaram a alternativa A. A placa da alternativa A é proibido estacionar. Diante dessa placa, o condutor não pode estacionar, mas ele pode parar.
A parada é diferente do estacionamento. A parada é a imobilização de um veículo durante o tempo necessário ao embarque e desembarque de passageiros, desde que não prejudique a circulação de veículos, desde que não traga riscos ao trânsito. Então, diante de uma placa que é proibido estacionar, você pode parar para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não prejudique o trânsito, é claro. Então, a alternativa A, nessa questão, muitos alunos erraram, 62% erraram essa questão aqui na enquete. 9% marcaram a alternativa B. No caso da alternativa B, é uma placa que proíbe o trânsito para qualquer tipo de veículo automotor. Então, diante da placa da alternativa B, o condutor entende que é proibido o trânsito de todo tipo de veículo automotor. Alternativa C é o gabarito da questão, placa de proibido parar e estacionar. Diante dessa placa, o condutor não pode parar e também não pode estacionar. 28% apenas marcaram a alternativa C. E 1% marcou a alternativa D. No caso da alternativa D, é uma placa de proibido ultrapassar. Portanto, essa questão me surpreendeu com a quantidade de erros do pessoal aqui na enquete do canal. Muita atenção, então, com essa pergunta, pessoal.